Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso treinamento. E hoje nós vamos falar sobre os cenários de impedimentos que acontecem no nosso processo Scrum, né? E depois a gente vai recapitular aqui os assuntos de que a gente está trabalhando. A gente falou nos vídeos anteriores sobre, né? Aqui está algumas tabelas de prioridade simulado que a gente conseguiu, certo? E a gente vai estruturar isso tudo num processo real da empresa Embrasa para a gente verificar como a gente pode estruturar isso no sistema, né, e tudo. Agora, pessoal, é o seguinte, por exemplo, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre a sprint review mais detalhada, mas eu gostaria de explicar alguns impedimentos que podem acontecer, certo? Por isso, pode acontecer no dia a dia. Vamos lá. Cenários de impedimentos. Imagine aí, a sprint planning com conflitos de tarefas. Situação: dois devs ainda estão finalizando tarefa da sprint anterior. Por que eu trouxe esse cenário de conflitos de tarefa? Porque vai surgir vários conflitos de tarefa em algumas cerimônias e outros também em jornada de trabalho. Em cada cerimônia, em cada tarefa, você tem que saber gerenciar esses impedimentos. Isso aqui é só uma sugestão. Recomendação: né? Se dois devs estão finalizando as tarefas, né? Não, não ainda não finalizaram as tarefas da sprint anterior, como a gente agir. Então, vai reunir toda a equipe ali, todos os participantes da definição das metas e backlogs, mesmo que alguns tenham menor capacidade da sprint, tem que reunir ali. E a capacidade da sprint, você vai calcular as horas disponíveis e planejar, né, um backlog conforme a carga dos devs. Então, isso é o Scrum Mesh aqui. Você como Scrum Mesh, se alguns devs não finalizaram esse sprint anterior, vai ter que reunir ali, né? Mesmo assim, participar das metas e backlogs. Agora, se você tem que fazer uma estimativa também, né? Porque você sabe que a sprint anterior um dev não conseguir atingir, certo? Você tem que ver ali, exemplo 2 com 50% de disponibilidade. Então, algumas metas ali de você ter que ver as prioridades e colocar esses desenvolvedores para ficar algumas tarefas em stand-by e começar a fazer outra tarefa. Transparência. Deixe claro que continuará as tasks antigas e ajuste ali a sprint goal se necessário. Ok? Monitoramento remoto com Scrum. Como você ali no início você deve monitorar quando você está trabalhando com sua equipe. Ferramentas úteis que a gente vai utilizar aqui para frente, pegar tudo que a gente pegou esse cenário, melhorar algumas coisas e colocar ali todo o processo para a gente ter esse monitoramento. Eu vou codificar também aqui, mas é só para a gente simular, né, no dia a dia, como seria ali todo o processo estruturado e implantado. Então, as DevOps tem o Trello, tem o Gira, isso aí vai depender do, da equipe, o que eles estão trabalhando. Algumas ferramentas demoram mais o processo, certo? Então aí você vai ter que escolher, porque aí a pessoa, mas o Gira é melhor para Scrum. Pessoal, o Scrum é metodologia. A ferramenta, criaram a ferramenta e utilizaram um processo Scrum em cima daquela ferramenta. Mas facilita, é melhor assim. Eu já vi pessoas falando, não, com o Gira você utiliza Scrum, com outras ferramentas você não utiliza. Negativo. Quem for tirar a certificação é negativo. A ferramenta é só já se diz, uma ferramenta para monitorar, certo? Por isso não tem um padrão ISO 9001, outros padrões CMIs, né? Tinha que ter um padrão adaptado para cada empresa, então. É um padrão só que se adapta para toda empresa. Microsoft Teams para reunião, né? Classics de impedimentos, entregas e dúvidas, né? Para você fazer isso um trabalho remoto, mas também serve para o dia a dia ali, híbrido e presencial, porque você tem que ter reunião ali. Power BI, Excel para você fazer os seus relatórios, Burn, Art, Chat, velocidade, né? Que a gente vai falar mais para frente sobre as velocidades ali, como monitorar as velocidades, ok? Essas ferramentas a gente consegue monitorar. E aí você tem que ter atenção muito, porque tem umas ferramentas que requer tempo. E aí tem hora que a empresa quer uma documentação, e aí você está dando conflito naquele sistema,
E aí você tem que evidenciar e sinalizar para não cair nas armadilhas. Ações de monitoramento, né? Checar o board diariamente. O Scrum, quando os desenvolvedores estão trabalhando, você está na sua sala, o que o Scrum fica fazendo, né? Pô, o Scrum fica lá em cima da árvore fazendo o quê? Não. O Scrum ele vai ter que fazer alguma coisa, ele vai ter que checar o board, tem que fazer esse plano, né? Melhorar ali os cards, verificar, chegar os boards diariamente, aos trabalhos que tem que se fazer de monitoramento, falar individualmente com quem está parado, fora da dele, verificar se a atualização dos status nos cards da dele, todo o histórico ali que está trabalhando, incentivar pequenas entregas contínuas, commits e cada avanço relevante. Por isso o Tech Leader, que é um nível que ele já é quase um, não é Scrum Master, né? Mas o Tech Leader ali, entre o Scrum Master, eles ficam ajudando até isso. O analista que está trabalhando como Scrum Master ali, ele tem que saber um pouco do. Na verdade, ele tem que saber, né? Ele passou por vários níveis de commits. O commit, o repositório que está associado àquela entrega ali do, do card específico, que eu faço o seguinte: eu coloco. Eu vou até explicar mais à frente. O card ali você tem que monitorar se está tendo um commit naquela tarefa, entendeu? Poxa, está comitando, ele está trabalhando. Agora não sabe se está funcionando, mas que está trabalhando não está. Isso aí você só vai saber na reunião, porque cada um faz o que quer, né? Do outro lado do computador. Mas tem que existir essas ações de monitoramento para você ter um controle no momento que você for na sprint review, na retrospectiva, na daily, você ter argumento concreto. O Scrum Mesh, que evidenciou ali, né, os commits, evidenciou que o sistema que você sinalizou a comunicação, que o Felipe fez isso, que a Luana fez isso, aquilo, você tem argumento concreto como prova, né, no momento do teste com os stakeholders. Porque o desenvolvedor no momento do teste, os stakeholders que você, né, isso começa gerenciando, espera muito, o desenvolvedor chega, né, e fala, não consegui atingir não, foi algum problema no servidor. Aí, pronto. Aí você vai perguntar, o problema é para quem? Para o desenvolvedor? Para o dev? Sim. Por isso existe as ferramentas de monitoramento para que você chegue e fale, não, você comitou aqui, você desenvolveu, você mostrou os print, eu quero saber qual o motivo. Aí tem outras investigações de segurança para você saber qual o motivo de uma tarefa não estar pronta. Tem que ter argumento hábil ali, né? Tudo em sistema é registrado, pessoal. Voltamos aqui, a gente parou, a gente falou um pouco dos impedimentos. Todos, eu sempre volto aqui para você pegar essas cerimônias aqui. Porque isso aqui, a cerimônia, a jornada de trabalho que eu expliquei, vai ser o ponto ideal para você ver que a gente está aprofundando nas planning, a gente está aprofundando na dele, a gente vai para a sprint review, volta para a sprint review, volta para a sprint retrospectiva. Então vai ter essa alternância sempre diária, entendeu? Vamos aqui com um template lá fica, por exemplo, um exemplo aqui no Azure DevOps ou Gira ou Trello. Normalmente, com padrão, fica muito no to-do, né? O famoso to-do. Itens planejado para sprint ainda não iniciado. E progress, fica muito também. Tarefas que estão em desenvolvimento ativo. E quando fica, né, a coluna status em review, código de revisão por pares ou aguardando validação técnica. Eu trouxe aqui que são valores chaves que o Scrum deve ter em mente, para na hora que você não ficar perdendo tempo olhando no card ali, ó, portanto, tudo, ou até na dele ali, a pessoa falar, não, está em done, não, está em review, está em progress. Essas linguagens é constante, diário, ok? Então, você vai ter esse quadro aqui e essa coluna, essa descrição, para você ter uma visualização. Exemplo de user story bem escrita. Isso aqui acontece muito, viu, pessoal? Porque às vezes as pessoas confundem. Tá aquele mapa ali, começa a gente gerenciar o, os cards e é uma bagunça. Isso aqui é um problema. Mas você tem que ver uns exemplos aqui de história bem escrita. Por exemplo, como usuário interno, quero visualizar a prévia da fatura para vender ou para poder verificar antes da emissão. Isso aqui é o pior, escreveu ou Scrum Mesh. E ali o desenvolvedor pode criar outros cards para desenvolver? Sim, mas não é viável. Pode criar e associar para outros cards? Pode sim. Eu vou explicar mais à frente como a gente gerenciar para não ficar bagunça.
porque isso aqui vai ser ponto-chave para você dar feedback aos stakeholders, você Scrum Master ou Tech Leader, e não bagunçar, né? Porque o desenvolvedor tem outro entendimento às vezes, pequenas histórias ali. Mas você deve ter ciência que por exemplo, como usuário interno, eu quero visualizar a prévia da fatura para poder verificar antes da emissão. Aqui pode ter 10 itens de atividades aqui, 10 tarefas, né? Como a gente alinha sobre isso? A gente vai explicar. Mas isso aqui você deve ver que está escrito dessa forma para você entender o backlog do produto e o backlog da sprint no momento de dar feedback para os seus stakeholders. Deve estar bem escrito, ok? Critério de aceito para stories, certo? A interface mostra o consumo, critério mais para aceite aqui de story 1. Interface mostra consumo, tarifa aplicada e valor total. Há botão de confirmação, emitir ou corrigir dados. Testes automatizados validam cálculo e exibição da prévia, certo? Então aqui é para critério de aceite. Interface mostra consumo, tarifa aplicada ao valor total. Há o botão de confirmação, emitir e corrigir dados. Então aqui é mais um critério de aceite, certo? Então porque tem os stories, então os critérios de aceite. Vamos voltar agora, a gente explicou aqui, vamos voltar agora para a Sprint Review, para a gente entender umas coisas que eu queria falar para vocês. A gente vai fazer um roteiro da Sprint Review aqui, que pode acontecer constante, né? Que eu vou explicar, pode acontecer 2 Sprint Review no mesmo dia? Pode acontecer, será? Mas só que Sprint Review é só na sexta. Sim, mas a outra Sprint já caiu na quarta. Olha aí, ó, que tem a coisa. Eu vou explicar detalhadamente. Mas para não bagunçar, vamos fazer um roteirinho aqui da sprint para a gente treinar, ok? Então ali, sexta-feira, 17 horas, começou a sprint review. Todos os desenvolvedores estão ali na sala. Chegou o João, o Felipe, chegou a Ana, a Pio. Boa tarde, Ana. Todos aqui. Vamos lá para iniciar essa sprint review, certo? Para a gente demonstrar as entregas concluídas. Vamos fazer mais esse exercício aqui da Sprint Review, pessoal. Estou falando assim, a gente massificar mais ainda. A gente vai entrar toda hora em algumas cerimônias, ok? Então, vamos demonstrar as entregas concluídas da Sprint. Então, aqui o Manuel abre a reunião. Boa tarde, vamos revisar o que entregamos da Sprint no módulo de faturamento. Aí a Ana fala, nosso objetivo era implantar o cálculo automático da tarifa progressiva, certo? A equipe desenvolveu bem, como é que saiu? Desenvolvedores, né? João e Maria. Aí João e Maria demonstram o sistema funcionando, com os dados simulados, e Luana mostra lá a fatura do cálculo. Os stakeholders convidados, a representante da área de faturamento e comercial, pode interagir com a interface. Então vai ter que ter alguém que trabalha ali operacional com o sistema e esteja colocando tal. Encerramento. O Manuel coleta sugestões e reforça as melhorias que já entra no backlog da próxima sprint. Porque chegou na sprint, o desenvolvedor fez tudo que deveria ser feito, testou, e aí os stakeholders, né, e os convidados validam tudo aquilo e eu vou coletando, né? O Scrum Master, o Tech Leader vai coletando informações. E aí vai passar para o backlog, caso alguma melhoria ali não foi feita ou não foi atingida, né? Que se chama aqui não atingiu, a gente vai ver a retrospectiva da sprint aqui. Desenvolvedores são obrigatórios na Sprint Review? Olha lá. Isso é uma pergunta, né? Sim, todos os desenvolvedores devem estar presentes, a menos que haja impedimento importante, né? O cara foi no dentista, fazer uma coisa, mas sim. Os motivos, né? Mostrar que foi feito diretamente para quem construiu. Porque o cara que teve a demanda lá, ele tem que mostrar, né? Se está funcionando ou não. Eu vou explicar um cenário aqui na frente que às vezes você vai falar, mas eu não tenho um ambiente de homolog para apresentar, eu não tenho tudo isso. Vou explicar mais à frente como você montar esses ambientes ou como já ter planejamento de configurações antes de começar a linha de produção. Porque às vezes você começa a iniciar e você não tem nem nada de ambiente, você tem que sinalizar. É aquela fase que eu falei lá no início, que é a pesquisa, sprint, para você conhecer a empresa, você está construindo, já tem um ambiente já, ou já tem 2 ambientes para fazer a cópia, tem que estar ali tudo alinhado, para você não ter gargalo.
Mostrar que foi feito, motivos, receber feedback direto do usuário, engajamento da equipe, né, valorização do trabalho entregue. Então é importante participar. Um dev ausente perde o contexto e a oportunidade de melhorar, que influencia nas sprints futuras. Ambiente ideal para teste de sprint. Recomendamos um ambiente de homologação, homologue, já com todos os dados simulados e configurados para a próxima produção. Por quê? Evita bugs, né, a gente sabe, visuais erros que só aparecem fora da dev. E é mais representativo para as stakeholders, né, avaliar as funcionalidades como se fossem reais. Gera confiança sobre a qualidade da entrega. Durante a sprint, o desenvolvedor ocorre em dev, certo? Desenvolvimento. Na sprint review, o ideal é apresentar em homologue, mesmo que ainda esteja em processo de validação. Então, o ambiente aqui, pessoal, os desenvolvedores, aqui é um controle de CI/CD já feito, certo? Vamos lá, tem uns ambientes, eu vou fazer também outros cenários que é um cenário de salas assistidas, que tem vários ambientes ali e os desenvolvedores ficam entrando, e ali fazem um teste, depois sai, depois tem outros. Isso é legal, teste assistido. Mas ali já deve ter um ambiente homologue. O ambiente deve para cada desenvolvedor, seu ambientezinho na máquina, certo? Para você desenvolver, comitar, implantar. E aí vai ter as fases ideais. Isso aqui é mais a parte abaixo, né? Os desenvolvedores, eles têm que ter uma comunicação à parte ali. Aqui você pode, sim, marcar uma reunião. Lembrando que existem outras reuniões dentro do Scrum, né? Mas a reunião é a parte do projeto. Por exemplo, para configurar, não tem um ambiente Scrum Mesh. Nós não temos ambientes. Eu vou marcar para montar um ambiente na Sprint Review? Não. Eu vou montar o ambiente na Sprint Expressiva? Não. Vou colocar um card de configuração de ambiente? Sim, porque você vai mostrar uma dependência que você não tem ambiente, né, ambientes ali homologados, e você vai sinalizar para o PO, porque aí você já vai estar ciente disso, porque ele vai estar ciente que os desenvolvedores estão ainda montando e sinalizar para iniciar as atividades mesmo que deve fazer, porque vai ser impedimentos também para tarefas da Sprint Review e da retrospectiva Sprint Review, que é o momento de, de apresentar as entregas ali, ok? Então, isso é importante sinalizar dia a dia, então, contato bastante. Pull request. Então, aqui no momento que está o ambiente ideal para sprint, os desenvolvedores inicia para fazer o pull request para homologação. Por exemplo, já terminou na sprint, e aí na sprint review, antes da sprint review, ele deve fazer já o pull request para homologue, para o ambiente. E aí o tech leader, né, eu colocar alguém que faça esse monitoramento, o Scrum Master deve fazer, às vezes sim, às vezes não, né? Dependendo da grande empresa se atribui a função não, porque algumas empresas atribuem várias funcionalidades para um Scrum Master, para um tech leader. Não é bom, mas isso acontece. O tech leader ali deve, utilizando o Scrum, deve monitorar esses acessos ali, essas branches, certo? De homologue, ver se o pull request, né? E tentar sinalizar ali e quem aprova, né? Os pull requests, certo? Quem aprova os pull requests. Então, no momento certo, após o encerramento do desenvolvimento, né? Pull request para homologação, vamos ver quando fazer. Então, no momento certo, após o encerramento do desenvolvimento, os testes locais e aprovação técnica no código. Pode ser antes da review? Sim, o ideal é que a PR, né, para homologue já esteja feito e até mesmo, se não me engano, aplicado antes da Sprint Review. Porque Sprint Review você vai apresentar para o stakeholder, pessoal. Então, o pull request para homologue, eu creio que deve os desenvolvedores chegar ali e você marcar uma reunião. Às vezes eu gosto de marcar aqui PR Sprint Review. Marca uma reunião logo. Por quê? PR Sprint Review X, de X dias. Porque só para dev. Pronto. Quero saber se, ó pessoal, estamos antecipando aqui porque a gente já vai fazer Sprint Review oficial do Scrum, né? E a gente vai ter que saber ali se está tudo ok.
Eles apresentam rapidamente para os tech leaders, tá tudo ok. Vamos lá na reunião oficial, porque quando apresentar para os stakeholders, você já tem uma evidência ali que está tudo ok. Ah, mas não consegui. Aí já é outra coisa, outro gerenciamento. É muito impedimento, mas você tem que estar pelo menos nesse cenário, pessoal. É uma constante mudança, certo? Se ainda houver ajuste da review, eles podem gerar novos PS depois, certo? Então não é bom gerar no momento da code review, o momento é ali gerar depois, certo? Mas o foco é já ter algo demonstrável. Não importa, pessoal, se você não atingiu o objetivo todo da sprint. Ah, eu consegui só fazer o cálculo de fatura. Pronto. As outras de visualização não consegui. Você vai demonstrar que você conseguiu o código ali para o na sprint review, o código funcionando, stakeholder, mostrar ali com o Scrum Match, todos ali juntos. Ah, e agora o que é que devo fazer? Vamos lá. Eu, como Scrum Master Tech Lead, eu vou pegar essa tarefa e colocar para a próxima sprint. Colocar para a próxima plan, né? Planejamento ou para lá para o outro sprint backlog. Para ajustar isso aqui. Aí vai ter outras coisas de tomar decisões que influenciam, porque você tem que ver cronograma de projeto, e a gente vai aprofundar isso mais frente. Que isso se chama cenários alternativos. Porque se eu ficar só falando cenários alternativos aqui, o vídeo aqui vai durar vários dias. Então, vamos se concentrar, certo? Mas eu já estou falando logo que a gente vai ter isso mais à frente. Deve dedicado ao CI/CD. Estamos entrando aqui num gancho que é para deixar o ambiente pronto para apresentação no sprint review, né? Então, deve ter um CI/CD, olha, sim, deve ter, viu, pessoal, uma tarefa que toda hora constante exige mudança, mas às vezes não tem recurso, né? Se possível, sim, ter um responsável para monitorar ali, CI/CD ajuda muito a agilidade na qualidade das entregas. Se tiver, por exemplo, Scrum Mesh ali, o Tech Lead 10 módulos para monitorar, não, você não vai ter condições de ficar com CI/CD. Não, não. Eu acho que não, não. Você pode ter acesso à ferramenta e monitorar, né, naquela branch, naquela específica, que está tudo ok, pegar esses dados e ter como relatório a tomada de decisão. Funções que o dev às vezes pode fazer. Aí você deve delegar algumas coisas, né? Porque às vezes não tem membro, só tem 7 pessoas, 8. Então você deve acompanhar os pipelines ali, né? Os devs devem ter essa ciência, os devs também devem assumir um controle com DevOps. Então ele deve também ter esse controle gerencial. O dev não só vai ser dev para a vida, ele quer ser subir de níveis, pleno, sênior, chegar nos comunidades também, como todos nós, né? Então você deve dar essa liberdade a ele ali, né, que é a total transparência, para ele acompanhar as builds, automatizar as entregas para o Homolog, que o objetivo do dev é contribuir com isso com o Mesh, é contribuir para que o produto esteja pronto. Não adianta o dev botar mesmo muito de coisa ali de dificuldade no momento do teste, porque o Scrum Mesh, o Tech Lead, o PO não quer saber nada disso, se está errado, ele quer saber funcionando, certo? E se ele ficar botando muita dificuldade, que pode, vai ter, existir, isso vai começar a entrar na área de tomar decisão de gerenciamento, de gestão de pessoas. Porque você está vendo que está tendo um gargalo ali, os relatórios vão começar, poxa, essa velocidade aqui dessa sprint aqui, desses desenvolvedores aqui não está batendo. Não estou conseguindo com essa equipe. Você vai encontrar algum gargalo. Eu vou mostrar nos relatórios futuramente, a gente vai simular esses cenários. Ok? Então, os devs devem acompanhar os pipelines, né, automatizar as entregas, monitorar os logs de falhas e criar scripts de ambiente isolado para teste. Necessidade de ambiente exclusivo de testes? Sim, é recomendado ter pelo menos esses ambientes aqui, dev, testes, né, automatizado para QA manuais e pesados, homolog de prod, né, que é produção com deploy controlado. A gente vai ter outros vídeos mais detalhados sobre como entrar em produção. O cenário da empresa aqui da Embasa, né, tá ficando bem claro, né? A gente já tá tendo isso aqui, a gente consegue já, na prática aqui que a gente vai, nos próximos vídeos, fazer com as ferramentas de área, um módulo aqui, criar uma API aqui com módulo faturamento para simular, né? E a gente vai fazendo ali todo o ritual, de todo o início, como a gente fez nesse simulado, mas eu precisei trazer esse estudo de caso para a gente ter uma noção de plantação, ok? Como funciona.
Aí a gente vai ter um quadro, né, de acompanhamento do módulo de faturamento, né? A gente vai, o módulo de consumo, o módulo de serviços, o módulo que cada líder teve ali. Vai ter as sprints, o período, o objetivo, o PO também tem acesso a essas informações, as entregas previstas, status, né, concluído, em andamento. Então a gente vai ter isso. Todos esses planejada, não planejada, certo? Visão executiva simplificada também. A gente vai ter uma visão, pode ter que você vai ter reunião gerencial, que você vai ter os gerentes de projetos, o PO, vai ter o relatório deles. Isso aí você não deve ter problema. Ah, o relatório do cara lá tá diferente, não tem nada a ver com o meu aqui. Não tem nada a ver, é a gerência lá. Você tem que entender o seu desenvolvimento aqui, o que você está sendo entregue, porque o Scrum e o PO tem que estar ali se baseando para entregar o cliente. E o foco, o Scrum, pessoal, o objetivo é o cliente. Não adianta ter uma equipe, é um time de futebol. Estamos ali com o objetivo, né? Teve agora um Mundial de Clubes, né? Que a FIFA aí alterou. A FIFA alterou já com essa expertise mesmo. Com o objetivo de... Era a Copa das Confederações. E aí as Copas das Confederações eram as próprias seleções. E as seleções, né? Aquela mesma seleção podia ganhar atualmente. E o Mundial de Clubes vai fazer diversos vertentes, vai abrir vários leques e dizer ali, pô, esse time aqui, né, o Bahia é bom, o Flamengo, o Palmeiras é melhor, certo? Então, para agregar valor à empresa, você tem que mudar seu time, deixar seu time enxuto ali e tentar atingir o objetivo da empresa, ok? Vai entrar aspecto aqui, pessoal, dessa forma, dessa fala, estou transmitindo aqui, pessoal, vai entrar muito. Vai entrar em trabalhos pessoais, porque não adianta você só ter conhecimento. Já vou falando logo. E às vezes só ter conhecimento não é o tanto. Vai entrar a gestão pessoal, pessoas não vão bater com você, e às vezes não vai gostar, mas você tem que continuar seu trabalho ali, né? E botar Deus na frente, vamos para frente. Visão executiva simplificada. Tem ali, vai ter um indicador, a meta da sprint. Aqui é uma visão para você gerenciar mais sua metodologia ali para dar feedback, né? Tarefas concluídas, de 3 a 5, impedimentos para você total ali do controle da sprint. Você vê o controle atual ali do progresso da sprint está 60% para você ter uma visão. Algumas ferramentas já oferecem isso também, ok? Cenários alternativos. No próximo vídeo eu vou dar continuidade a outra parte, que eu falei que era a parte de impedimentos aqui, né? Impedimentos, e agora vamos para cenários alternativos. Então já passamos aqui para Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, né, detalhando, Sprint Executiva, refinamento do backlog, e vamos ao pouco alcançando. Estou falando um pouco alto, um pouco assim, avançado, minha linguagem um pouco mais à frente, pessoal, é devido que esse é muito conteúdo. E hoje no YouTube ninguém quer estar mais perdendo tempo com muito conteúdo e rapidez. Deixa o seu like aí, valeu e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.